Giovana, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre ela, a saga da Erica Foster. Depois de prometer tanto neste canal, desde o primeiro vídeo desse canal, assim, do primeiro e segundo vídeo, eu falei que eu queria muito trazer aqui essa saga. Eu finalmente estou trazendo ela aqui pra vocês. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever neste canal aqui, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Também me sigam nas minhas redes sociais, lá tô sempre postando o que é que eu tô vendo, o que é que eu tô assistindo, o que é que eu tô lendo. Aqui na descrição também vai ter os links da Amazon e eu vou colocar o link de todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo aí na descrição. Mas caso você também queira comprar algo que não seja especificamente esses livros, é só clicar no link geral da Amazon que você vai cair lá e pode comprar também. E comprando por esse link você ajuda esse canal aqui a crescer sem pagar nada mais por isso. Mas pra começar eu vou contar especificamente quem é Erica Foster. Erica Foster, ela é uma detetive inspetora-chefe, e ela está afastada do cargo por conta de algo que aconteceu. Ela estava comandando a batida policial, eu acho que se chama assim batida policial, e ela, tanto o marido dela, o Mark, estavam nessa batida com outros policiais e ela foi meio que irresponsável, vamos dizer assim. E aí acontece, eu não lembro se é uma explosão, tiroteio, acontece alguma coisa que morre tanto o marido dela quanto os outros policiais. Ela é a única a ficar viva durante essa batida policial, então ela é afastada para poder se recuperar de tudo que tá acontecendo. Então no primeiro livro, que é A Garota no Gelo, ela está voltando desse afastamento. O amigo dela, que é o Paul Martin, chama ela para poder, e ela acaba comandando esse caso, chamada A Garota no Gelo, que é uma garota que ela é encontrada dentro de um lago congelado lá em Londres. Todos os 5 livros eles vão passar, os 5 não, os 6 livros vão se passar em Londres, então vai ter muita referência, você vai viajar um pouquinho por Londres. Enquanto lê esse livro, vai ter lugares, vai ter ruas, avenidas, vai ter várias coisas que estão lá em Londres. O Robert até deixa no final dizendo que tem algumas ruas outras que ele inventa, mas a maior parte, a Londres da Erica Foster é a mesma Londres que a gente conhece, não, que é a mesma Londres que tem na vida real. Daí, depois da resolução desse caso, nós vamos ter o segundo livro, que é Uma Sombra na Escuridão, que vai trazer, na verdade, casos de vários homens solteiros que estão sendo assassinados da mesma maneira. Eles são encontrados com um saco de plástico na cabeça e amarrados. Então ela vai ter que enfrentar aí um serial killer que tá matando esses homens e etc. Então ela tem que encontrar. Depois a gente vai encontrar o terceiro livro, que é esse aqui, que é sobre as águas escuras, que vai ser encontrado ossos de uma jovem garota, uma pequenininha. Ela tem 7 anos, dentro de uma mala no fundo de um rio, e esses ossos antigos, é um caso antigo que eles vão ter que reabrir. E isso vai mexer um pouco com ela. O caso é um pouco chocante, assim, pra ela e pela maneira que aconteceu, uma garota de 7 anos e como foi que ela foi encontrada. Mas particularmente sobre Águas Escuras é o livro que eu acho o menor, assim, o mais inferior durante a saga, mas ele não deixa de ser bom. Daí depois que a gente resolve esse caso aqui, a gente vai passar pra O Último Suspiro, que pra mim é o melhor de todos, dos 5 que eu li, né, porque ainda não li o sexto. É que, se eu não me engano, a garota, ela é encontrada dentro de um cor de lixo. Ela tá lá dentro do cor de lixo. Eu esqueci aquelas coisas de metal, eu esqueci o nome, não é bem uma lixeira, talvez seja. Ela é encontrada dentro desse local, então começa a busca por outros assassinatos, e vai acontecendo um atrás do outro também. E o último e não menos importante é Sangue Frio, que foi o último que eu li, que eu fiquei bastante impactada com a história, porque esses livros, a maioria deles vai contar tanto a visão da detetive quanto a visão do assassino. A maioria, não todos, depende do caso. Por exemplo, Uma Sombra na Escuridão, que é na serial killer, vai mostrar os dois lados. Esse aqui específico também vai ser assim por conta de tudo que tá acontecendo. É um dos livros que mais tem gatilho pra mim, vai falar sobre drogas, vai falar sobre abuso. E aqui também vai ser, uma pessoa que é encontrada dentro da mala toda picotada dentro de um rio. E aí aparecem 2 malas e aí eles começam a investigar mais ainda. Mas por que que eu gosto tanto desses livros? Esses livros, eles são para quem é amante de séries policiais, tanto seja livros quanto série de TV mesmo e filmes também. Eles são bem fortes e característicos nisso, então sempre vai estar falando sobre a batida policial deles, eles se reunindo, repassando informações, e peguei meu carro e fui pra não sei aonde, passei pela avenida tal pra fazer entrevista com tal pessoa. É como se você pegasse um Criminal Minds e um CSI e colocasse dentro de um livro, assim, a didática bem forte nessa questão da investigação em si. Mas isso ultrapassa limites, porque a Erica, ela é aquele tipo de pessoa que ela não tá ali pra sofrer pressão de superiores. Então, tem muita coisa durante os livros que eu fiquei com muita raiva. A história da Erica Foster, ela é seguida, por isso que eu acho que você tem que ler do primeiro livro até o 5º e o 6º, porque você vai acompanhar a evolução dela e o quanto ela se mete em roubadas, o quanto que ela não vai deixar-se por baixo,
macho, ela enfrenta muito machismo dentro da polícia, mas os livros vão tratar sobre a questão da política, como o poder, ele manda e desmanda dentro do local, até dentro da polícia, quem tem mais dinheiro acaba sendo influenciando mais em alguns sentidos, então ela não tá ali pra sofrer esse impacto, ela não tá ali, ela tá ali pra resolver crime, e ela não deixa toda essa burocracia que o pessoal, os superiores dela quer colocar em cima dela, então ela se mete em muita roubada real. Eu chorei de raiva em muitos livros, chorei de tristeza em muitos livros, e é um livro policial, então me pegou porque normalmente, dificilmente você vai chorar por alguma coisa, mas eu me comovo com algumas conversas, com algumas coisas que vão se passando. A Erika, ela sofre muito, e esses casos, eles vão ser pessoais pra elas em alguns sentidos, como eu falei no Sob Águas Escuras, que é sobre uma menina de 7 anos, ela já tem 40 anos, o marido dela morreu, então ela começa a se questionar um pouco sobre a questão de que ela poderia ter tido um filho e etc. Ela não é londrina, ela é da Eslováquia, então ela vai sofrer às vezes preconceito. Também nós vamos tratar sobre assuntos sobre questões de homossexuais, então tem casos que parceira dela, que é a Moss, a detetive Moss, ela é homossexual, ela é casada e tem um filhinho, e em alguns casos ela conversa com a Erika e fala, ó, não quero que você faça de tal jeito porque eu sei como é que vão lidar com esse caso publicamente. Já no quarto livro, que é O Último Suspiro, vai ter um pouco sobre a questão do Peterson, que ele é negro, então vai ter um caso sobre a questão dos negros e tal, e isso vai ser jogado na cara dele, né, o caba lá que acontece, enfim. Como é que eles tratam esse tipo de pessoa, ele usa bem assim, como é que eles tratam esse tipo de pessoa, como é que eles me tratam em lugares como esse. Então assim, são livros fortes, são livros que tem alguns gatilhos, porque vai falar, como eu falei, é livro policial, então ele não tá ali pra ser leviano, então ele vai ter algumas coisas bem pesadas, assim, principalmente a questão do abuso. Ele não costuma mostrar 100%, mas Sangue Frio pra mim foi o ápice, assim, foi o mais forte. Vou falar de droga, vou falar de abuso ao mesmo tempo em um só livro. E também vai ter agora o sexto e último, que é Segredos Mortais. Eu acho que é assim o nome, como eu falei, vou colocar aí pra vocês verem a capa. Que lançou recentemente, é o último livro, mas eu não esperei porque eu já tinha lido 5 e eu acho que era o suficiente pra poder falar dessa saga aqui pra vocês. E quando eu ler ele, eu trago pra vocês. A escrita do Robert Brizena é pra mim uma das melhores, eu gosto muito do autor. Infelizmente a gente não tem outros livros dele publicados aqui a não ser a saga, eu espero que a Gutenberg traga, porque eu tô muito afim de ler. Ele está escrevendo outra saga com outra personagem, que é a Kate Maxwell. Esse sobrenome eu lembro da saga da Erica Foster de algum lugar, eu não lembro agora de quem, porque são muitos personagens que acabam passando durante os livros, e eu só lembro daqueles que são mais presentes ali, né, que estão em quase todos os livros, que são os parceiros delas e tal. Mas eu lembro desse nome, eu não sei se é uma continuação ou se ele já aproveitou o sobrenome, assim, vou aproveitar. E ele também tem outros livros também, todos esses livros nessa pegada policial. Ele não em si não é um cara que não é policial, ele não tá envolvido com isso, mas ele, em todos os agradecimentos, ele coloca que como foi o processo dele, que ele conversou com amigos que eram policiais pra poder se basear em alguma coisa pra poder fazer esse livro. Então tudo que ele faz com base em alguma coisa. E é muito interessante porque você consegue ver um lado da polícia, principalmente porque são 5 livros, que talvez você saiba, mas você não queria aceitar que é real, sabe? Então eu indico muito pra quem gosta. Eu indiquei, quando eu comecei a ler, eu tava surtando, eu comecei a ler ano passado, eu comecei a ler por conta do Geek Freak, que ele fez um vídeo falando sobre essa série, e ele leu misturado, e ele falou, ó, ele lê por ordem. Então eu fui no shopping, toda vez que eu no shopping eu comprava um. Quando eu vi, eu já tinha uns 5 na minha estante em um mês. E aí eu peguei pra ler rapidamente, só que eu li os 2 primeiros, aí o terceiro, como eu falei, é o mais baixinho, assim, de todos, que eu acho que é o menor, que é esse aqui, que é Sob Águas Escuras. Eu acho que a resolução do crime é mais ou menos, assim, o crime é mais ou menos, todo geral. E aí quando chegou nesse eu demorei um pouco pra terminar, e aí eu vim pegar, eu terminei os outros 2 no final de 2019, aí eu peguei esse aqui, aí demorou um pouco, aí quando eu vim pra cá na quarentena, eu li ele, e depois eu li O Último Suspiro logo em seguida, mas eu demorei um pouquinho, como eu falei, pra ler Sangue Frio. Foi na época que eu criei o canal, e aí eu disse que eu ia ler, e acabei não lendo e vim ler só agora. E eu gostei demais, demais, demais. Você também vai se apegar a muitos personagens que estão lá, como o Detetive Moss, o Detetive Petson, e a Detetive Eric, e o Detetive Paul também, que tem várias idas e vindas. Acontecem muitas coisas que deixam seu coração na mão, coração quentinho. E além dos casos, você vai acompanhar um pouco da Erica Foster, a evolução dela, como eu falei. Então é bem gostoso, porque quando você termina o livro, você quer mais continuar, não só porque você quer ler outro livro, talvez, mas porque você quer saber onde é que foi parar. Porque o livro para e você fica, meu Deus, o que é que aconteceu com a Erika? O que vai acontecer? Então você já quer ler outro para poder entender. Então a vida pessoal da detetive é mais uma motivação ainda para você continuar a saga. Por isso que eu acho que você tem que ler na ordem, para você entender exatamente o que é que tá se passando e pegar uma linha do tempo bem legal do que você ler tudo embaralhado. Mas como eu falei, esses livros aqui é para quem realmente gosta de verdade de livros policiais, porque ela é só isso, o livro todinho. O livro é muito forte. A Erica Foster, ela tá determinada a resolver os casos, então ela vai fazer tudo e mais um pouco para poder resolver esse caso. Vai enfrentar quem for, o primeiro-ministro, presidente,
qualquer pessoa que entrar na frente dela pra impedir ela resolver esse caso, ela resolve. Nem que ela seja afastada do caso, ela vai resolver do mesmo jeito. Então assim, eu indico muito. O Robert Bresson com certeza é um dos meus autores favoritos depois de ler essa saga. Eu queria muito outros livros dele sejam publicados no Brasil. Estou deixando aqui meu apelo para Gutenberg, por favor, traga os livros dele. Eu sei que tem alguns no português de Portugal, porque ele é britânico, né? Então eu acredito que aquela região ali deve ter a tradução. Se eu conseguir comprar, talvez, quem sabe, eu não leia. Mas eu deixo aqui super indicação. E se você já leu, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma outra saga pra me indicar, se você gosta desses livros, assim, de série policiais, e você tem outra saga pra me indicar, pode comentar aqui embaixo também. Assim, que seja com um detetive só em vários casos, como é esse aqui, pra gente poder acompanhar um pouco mais a evolução do detetive, não só dos casos. O lado bom desse livro é que, apesar dele ser legado, um caso vai interferir no outro. Não é especificamente o caso, mas como a detetive ela vai trabalhar com pessoas em momentos diferentes e casos diferentes, uma coisa vai ajudar ela a levar a outra. Então, quando ela tá em um caso lá no 5º livro, ela pode precisar da ajuda de alguém que trabalhou com ela no 3º livro. Amo muitos livros, todos os livros foram nota 5/4, menos do meio, que foi 3,5, justamente por não ter gostado tanto, eu achei ele um pouco mais arrastado. Mas era isso que eu queria falar hoje, eu tava muito feliz, eu estou muito feliz que eu terminei essa saga, finalmente. Já coloquei o 6º livro no carrinho. Quando eu terminar de ler ele, eu vim aqui falar pra vocês o que foi que eu achei. Mas, por enquanto, é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.